Eu quero falar nessa noite sobre a conversão de Pedro. E aproveitando a conversão de Pedro, eu quero falar sobre a igreja, a importância da igreja. O tema dessa mensagem é os transformados pela graça. Você pode repetir comigo? Transformados pela graça. Capítulo 5, verso 1, do 1 ao 11. E certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro lado para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Pedro: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Quando Simão Pedro viu isso, ele vem da pesca, corre aos pés de Jesus e diz, mais ou menos é que a minha mente imagina, ele nem olha para o mestre, não está escrito, é mais ou menos a cena que eu vejo. Ele não tem a ousadia de olhar para o mestre, ele se prostra e diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Não sou digno da sua presença. Pedro, não era a primeira vez que Pedro ouvira de Jesus, nem a respeito de Jesus, nem tiveram contato. Pelos outros evangelhos nós vemos que Pedro já conhecia de longe Jesus. Mas até aquele momento Pedro ainda não tinha sido arrebatado por um sentimento interior de arrependimento. Ele já ouvira até a mensagem de João Batista, com certeza. E é do próprio Jesus que, quando começou a pregar, ele repetia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Mas até aquele encontro, Pedro não tivera uma visão clara sobre si mesmo, nem sobre seu pecado. Pedro não tinha entendimento ainda da iniquidade interior e de sua necessidade de um Salvador. Ele levava a vida como todo mundo leva. Era um trabalhador. Não era um desses homens que a gente poderia dizer a escória que vivia fazendo mal, mas ele simplesmente não se via um homem ainda nesse nível de pecado. Penso ser esta a realidade de muitos. Estão levando a vida, conhecem sobre Jesus, mas ainda não foram
arrebatados interiormente para um arrependimento genuíno das entranhas, que venha reconhecer que é pecador e que só Jesus Cristo é Salvador. Um verdadeiro encontro com Cristo desnuda nossa iniquidade interior. É impossível ter um encontro com Jesus e permanecer da mesma forma. É impossível conhecer a Cristo e passar anos e anos sem transformação. Cristo é o poder de Deus manifesto nesse mundo para transformar o mais vil pecador. E o encontro com Ele deve mexer com as nossas entranhas. É por isso que toda pessoa vocacionada por Deus, ele é movido por algo muito mais forte do que ele, porque ele recebeu uma coisa que não é desse mundo, é celestial, e que o mantém de pé, e numa disposição de sofrer e pagar o preço e fazer a obra do Evangelho. Pedro, quando Jesus usa o barco dele, e depois que termina de pregar, Jesus então, como uma forma de recompensa, diz: Pedro, pode ir com seus colegas e lançar a rede onde as águas são mais profundas. Pedro disse: olha, mestre, eu sei que o senhor anda fazendo uns milagres por aí, mas eu sou pescador. A gente chegou de manhã, pescou a noite inteira, foi para o mar a noite inteira, não pegou nada. Mas, pela sua palavra, até ali a conversa de Pedro era nesse nível. Eu sei que o senhor é um mestre, é um rabino que está se levantando em Israel, mas eu até agora não tenho nada com o senhor. Mas, assim mesmo Pedro foi. E ele entrou no mar, lançou as redes e se assustou, porque de repente um milagre aconteceu. Não é o objetivo da mensagem, esse texto poderia dar muitas mensagens, mas ele simplesmente fica assustado, porque a noite toda, a madrugada toda não teve peixe. Agora, durante o dia, ele vem, lança a rede, e quando lançam uma multidão de peixe, porque ali, aquele que estava comandando, tem o controle de todos os cardumes de peixe de todo o oceano da terra. E ele manda esses cardumes para onde ele quer, na hora que quer, no momento que ele quer. Caiu na rede de Pedro. Pedro então volta para a praia assustado, corre aos pés de Jesus, diante da pesca maravilhosa, e ele desabafa: afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Um real encontro com Jesus desnuda o homem interior. Um real encontro com Jesus revela a nossa iniquidade interior, porque o nosso interior fica exposto diante da sua glória e majestade. A luz de Cristo penetra as profundezas escuras da nossa alma. Não é o fato de você entrar numa igreja, e não é o fato de se tornar membro ou ter uma carteirinha de membro, que isso implica que você teve um encontro real com Cristo. Ao encontrar-se com o Mestre, Pedro viu a sujeira do seu coração, experimentou então um pouco daquilo que o profeta Isaías havia experimentado quando ele entra no templo. O profeta Isaías, 600 e poucos anos antes de Cristo, ele entra no templo, capítulo 6, e ele então vê a glória de Deus, e o Senhor exaltado no seu trono, e os serafins voando enchiam o templo e conclamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Diante daquela visão maravilhosa, o profeta Isaías disse: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros,
e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Querida igreja, penso que é isso que está faltando para muitos crentes. Uma revelação da glória de Deus, de quem é Ele, porque isso mudaria nossas atitudes, nossos comportamentos, nos levaria ao quebrantamento, nos levaria ao desespero. Eu não sei se você já ficou desesperado diante de Deus. Não porque faltou dinheiro, não porque alguém adoeceu na sua casa, não porque você esteve à beira de um divórcio. Eu não estou falando desse desespero. Eu estou perguntando se você já teve um desespero de se ver e ver a sua iniquidade. E lá no seu quarto, ou no ônibus, ou no carro, ou no trabalho, ou no banheiro, você chorar a sua iniquidade. Penso que é isso que nós estamos precisando. Ai de mim, disse o profeta, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A verdadeira conversão pode trazer, por uns instantes, alguns sentimentos de medo. Um encontro com Cristo, com a graça dEle, pode trazer vergonha, culpa e até desespero interior. A verdadeira conversão passa por um genuíno conhecimento da nossa miséria interior, que nos leva ao lamento da alma. Ai de mim, eu estou perdido. Se adentrarmos a comunhão do corpo de Cristo, sem profundo arrependimento, as consequências serão uma vida cristã apática, indiferente, vazia e sem paixão. Se você se torna membro de uma igreja, se você está sentado numa igreja há muitos anos, se você não teve um encontro real com Cristo, a sua iniquidade não veio à tona, pode ser que você tenha uma vida cristã apática, indiferente, fria. Porque eu quero dizer uma coisa a vocês: é impossível ter um encontro com Cristo e ficar do mesmo jeito. Se não for como eu estou falando, eu não prego mais o Evangelho, porque eu prego convicções. Eu só prego convicções. Eu preguei essa mensagem há 10 anos e um mês atrás aqui. Era isso que eu entendia, não há 10 anos atrás, mas há 50 anos atrás, quando eu entreguei minha vida a Jesus. Um encontro com Cristo tem que ser radical. Mas um encontro com a graça, um encontro com Cristo alterou o curso natural da vida de Pedro. O desespero da nossa parte, a graça é da parte dele. Em Lucas capítulo 5, verso 8, quando Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. E no verso 10 diz: como também os colegas dele, que depois se tornaram todos apóstolos. Jesus também responde nessa noite para mim e para você. Diante do meu pecado e da minha iniquidade, ele diz: não tenham medo. De hoje por diante, eu os farei pescador de homens.
Galdino, não tenha medo. De hoje por diante, eu o farei pescador de homens, diz o Senhor. Weshla, não tenha medo. Weshla, de hoje por diante, eu farei pescadora de homens. Patrícia, Natália, Rebeca, Gabriel, Adriana, Hilda, nessa idade se converteu na célula lá, Elohim, e Deus está dizendo: eu vou fazer você uma pescadora de homens. Rodrigo, Fabiola, eu estou falando para esses que se batizaram agora, e para todos vocês que adentraram, e toda a igreja. O Espírito do Senhor está dizendo: é tempo de se levantar, não tenham medo, não se assuste com as tempestades, eu os farei pescadores de homens. Um encontro com a graça alterou o curso natural da vida de Pedro. Um encontro com a graça altera o nosso curso natural destinado. Todo homem nasceu destinado ao pecado e à morte e à condenação eterna. Mas o encontro com a graça muda o nosso rumo e nós caminhamos para as mansões celestiais. Não tenha medo. Pedro então podia ter perguntado: quem é o Senhor? Pescador de homens. O que é isso que o Senhor está falando? Eu não estou entendendo. Você, Pedro. É você, Eudes. É você, Luciano. É você, Maria, João. É você mesmo. Eu, o Senhor diz, tenho poder para transformar você em um homem segundo a minha vontade. Porque quem está em Cristo, Paulo vai dizer, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que fizeram coisas novas. O apóstolo Paulo, ele vai dar testemunho de si mesmo, quando ele escreve em 1 Timóteo 1,15. Ele dá testemunho dizendo: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Diga: graça. Mais uma vez, graça. Pedro se via indigno. E é assim que nós precisamos se ver. Ninguém adentra ao reino dos céus se não reconhecer a sua iniquidade interior. Porque somente os humildes de espírito, os mansos de coração, os quebrantados verão a Deus. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo aos gentios, ele está dizendo: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Pedro caiu sob o poder da influência pessoal de Jesus. Desmoronou diante dele. Influência essa que alterou toda a sua vida. O texto seguinte, o verso 11, diz assim, de Lucas 5:11, diz assim: eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Irmãos, encontro com Cristo exige isso. Tem que deixar tudo. Tudo, na verdade, essa palavra, no português, a etimologia dela significa tudo. Tudo é o seguinte: tudo, segundo o grego, é tudo. E tudo é tudo. Se você está querendo negociar com Deus, você nem desfrutará dele, nem do mundo. Porque tudo é tudo. Pedro caiu sob o poder da influência pessoal. E o verso 11 diz: e eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Para aqueles homens era uma mudança bem radical.
A pergunta é: qual a motivação de terem deixado tudo? Como se deixa tudo? Como é que se muda tudo? Qual é a motivação que estava por trás disso tudo? E eu respondo com minhas palavras: foi o encontro com a graça. Porque na verdade, apesar de nós falarmos daqui do peso da iniquidade, do pecado, eu quero dizer, seguir a Cristo é graça. Seguir a Cristo é um encontro de amor, de paixão. Quando você cai aos pés dele, esse quebrantamento, essa humilhação, não é na verdade uma autoflagelação, é na verdade você se sentindo indigno de ser tão amado por alguém tão nobre como ele. E aí você diz: eu não sou digno disso, mas ele estende a mão, ei filho, levanta teu lugar em pé ao meu lado. De hoje em diante eu te faço pescador de homens, como eu sou, você será. Essa é a verdadeira face da vida cristã, os transformados pela graça. Eu quero profetizar nessa noite. Diga para o seu irmão: você foi transformado pela graça. Eis a definição apropriada do que significa ser uma igreja. Há 10 anos atrás e um mês, eu fiz então, para mostrar àquela igreja, qual é a definição que eu tenho de igreja, sem ser uma definição teologicamente esboçada. Teologicamente esboçada, todos nós que estudamos sabemos. Mas, há 20 anos atrás, Deus me deu uma definição sobre igreja. Eu nunca esqueci. Eu já citei ela várias vezes durante esses 10 anos aqui. E em outros lugares, nesses últimos 25 anos. A definição que Deus me deu de igreja é uma agência da graça. A igreja é uma agência da graça. Muitas vezes eu me tranquei, chorei e choro quando eu vejo a igreja se distanciando do seu chamado, quando ela deixa de ser uma agência da graça. A igreja deve ser um oásis de graça no mundo sem graça, sem amor e intolerante. Justamente porque um dia todos, sem exceção, fomos tocados pela graça que nos mudou e nos muda ainda hoje. Pedro caiu reconhecendo sua iniquidade. Se tornou um apóstolo. Mais na frente, já idoso, ele vai escrever lá em uma carta aos pastores. Ele não era digno. Deus disse que ele seria pescador de homens. Aquele homem iníquo que reconheceu seus pecados, foi transformado, seguiu a Jesus. E agora ele é cheio da compaixão de Deus pelas pessoas. Ele agora se tornou um líder da igreja, um dos apóstolos proeminente dentro de Jerusalém. E antes de partir, ele escreveu 2 cartas. A primeira carta dele, 1 Pedro capítulo 5. No capítulo 5, verso 1, ele dirige aos pastores. Olha como está cheio, irmãos, de amor, de carinho pela igreja. Olha como Pedro via, e ele apelava para os líderes. Pode colocar aí no telão, capítulo 5, verso 1, 1 Pedro.
E eu faço esse mesmo apelo para mim mesmo, para os pastores e para os líderes de célula, líderes de ministério. Você, membro da igreja, ele diz, portanto, apelo para os presbíteros, que são os pastores, os líderes, que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastorei o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Pois quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Pedro escreve que os líderes da igreja deviam tratar a igreja com muito apreço, com muito carinho. Façam isso. Não façam como dominadores. Não façam por segundas intenções, mas cuidem dele, porque um dia você vai receber a recompensa. Porque a família de Deus, a igreja, deve ser o único lugar onde atitudes de egoísmo, inveja, presunção, indiferença, discriminação, vaidade espiritual, falta de amor, jamais fossem encontradas, pois são atitudes incompatíveis com o evangelho da graça. Porque um dia nós fomos encontrados por essa graça, quando nós não merecíamos ela nos transformou, e ele espera que nós sejamos agente de transformação da graça. É por isso que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, verso 11, ele diz, nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Não há diferença de cor, de raça, de condição social. A igreja é o lugar mais excelente sobre a face da terra. Não existe outro lugar, nem hoje, nem antes existiu, nem amanhã existirá, nenhum ajuntamento, nenhum encontro solene, não existe nenhuma instância governamental, nenhuma instituição que se compare à igreja do Senhor Jesus Cristo. Verso 12 diz, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Diga, eu sou povo escolhido de Deus, santo e amado. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Quer ver uma pessoa espiritual? Quer conhecer uma pessoa espiritual? Falava isso essa semana, não sei, num grupo. Vocês vão identificar uma pessoa espiritual, não pelas operações de milagres, mas por essas qualidades aqui. Porque o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio, benignidade, fidelidade. Isso aí caracteriza uma pessoa verdadeiramente cheia do Espírito. Você está me entendendo? Dá um amém. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revista-se do amor,
que é o elo perfeito. E que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Aleluia, glória a Deus. Como a igreja deve ser, pastor? Como a família. Paulo diz aos Efésios capítulo 2, que vocês já não são forasteiros, não são estrangeiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Família de Deus. Sabe qual é a família de Deus, Natália? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E agora você. Sabe como era a característica da família de Deus? João, Evangelho de João, capítulo 17. Diga comigo, a família de Deus, no princípio, era Pai, Filho e Espírito Santo. E agora eu. Diga, e agora eu. Aí não tem falsa humildade. E agora você pode estufar o peito. Agora eu. Então Jesus já orou pelos futuros membros dessa família. Lá em João capítulo 17, verso 20. Minha oração, Jesus está orando em voz alta, não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim, e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Irmãos, em nome de Jesus, a glória de Deus é manifesta na unidade do corpo de Cristo. Jamais na presunção, na soberba, mas na humildade, na compaixão, na bondade. A glória foi dada para que nós sejamos um. Tudo que não estiver na unidade não tem a glória de Deus. Eu dei-lhes a glória que me deste para que eles sejam um. Assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Ah, irmãos, eu não consegui parar, quase amanhã fiquei aqui. Eu neles e tu em mim. Eu neles e tu em mim. Vamos lá, eu sou Jesus. Eu neles e tu em mim. Os dois em nós. Os dois estão em nós. Os dois estão em mim. Eu neles e tu em mim. Aleluia. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Aleluia. Glória a Deus. A igreja deve ser o aconchego do lar do filho pródigo quando volta. Quando o filho pródigo voltou, ele veio todo desganhado, maltrapilho, fedorento. Ele desonrou o pai, mas o pai não expôs a sujeira do filho. Antes, trouxe depressa roupas novas, anel no dedo e sandália nos pés, porque não interessava a ninguém a sujeira e a pobreza do filho pródigo. Era filho. O outro espírito não. O espírito que não é o espírito do pai expõe. Viu fulano, de onde veio, viu o que fez, viu como ele é, viu como ela é.
esse não é o Espírito do Pai. O Espírito do Pai cobre imediatamente. Não interessa a ninguém. É meu filho, está protegido, está honrado. E ele me chama para fazer isso, e chama você para fazer isso também. Porque um dia nós estávamos como Pedro, caído aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador, miserável. Mas agora Ele nos chama a nos levantar e ser pescador de homens. E pescador de homens tem que ter coração bondoso, compaixão e amor pelas vidas. A igreja é como um lar, porque ela é uma agência da graça. Quando as pessoas chegam, conhecidas ou que voltam, ninguém vai investigá-lo por onde ele andou. Não existe o dedo acusador que seja do pai. Na igreja não. Esse é o dedo do inimigo. Ele apenas é abraçado. E ele é coberto com as vestes da graça. Assim a igreja deve ser o lugar do abraço, da aceitação e do perdão. Lutaremos para que o nosso crescimento numérico, aqui é um acréscimo que eu faço para hoje, a todos os líderes de célula, líderes de ministério, pastores, lutaremos para que o nosso crescimento numérico e espiritual, essa maturidade, avivamento, não nos leve para uma religiosidade fria. Não é porque a igreja se avivou que Deus ainda não tenha que trabalhar nela. Se antes éramos tradicional e não críamos nos dons do Espírito, éramos tradicional. Mas agora somos renovados, cuidado para não inflar o peito e achar que é espiritual demais. Que Deus livre a igreja evangélica batista de Intermares desse desvio. A igreja é a graça do Senhor Jesus na terra. E se faltar amor, faltou tudo. Eu não quero receber uma carta como o pastor da igreja de Éfeso recebeu. Vocês sabem tudo, vocês têm boa teologia, vocês têm uma boa espiritualidade, sabem discernir o engano, vocês conhecem demônio de longe, mas perderam o primeiro amor. Tenho contra vocês isso, perderam o primeiro amor. Foi o que a igreja recebeu lá em Éfeso. Então aqui vem um recado para toda a liderança em nome de Jesus. Em nome de qualquer espiritualidade ou de qualquer crescimento numérico. Cuidado, o amor é a base do evangelho. O amor é a base do evangelho. O amor não discrimina. O amor não rejeita. O amor tudo suporta. Lutaremos. Eu estou ligado nessa questão, irmãos, porque não nasci hoje na fé, e eu tenho visto muita coisa na história da igreja. Se perder a base, que é o amor, nos desviamos da verdade. O evangelho é o amor de Deus. A igreja primitiva tinha pouca teologia, mas uma vívida experiência prática de amor. Eles não se preocupavam com o número, eles não se preocupavam com o nome da igreja, mas com o outro. Quando a igreja é uma fonte de graça, as pessoas se juntam com prazer, como nômades no deserto, em volta de um oásis. Queridos irmãos, querida igreja, estamos vivendo em tempos de grande desespero. As pessoas ao nosso redor estão desesperadas, solitárias. O número de suicídio tem aumentado. As pessoas estão sem sentido, angustiadas, vagueando. E nós
somos levantados por Deus como agência da graça de Deus. As pessoas precisam sentir essa unção quando atravessarem aquelas portas, ou essas portas. A atmosfera de amor deve estar dominando os nossos corações. A verdadeira espiritualidade, ela está cheia de compaixão. Nós precisamos resgatar isso dentro das nossas células. Às vezes eu tenho visto as pessoas se empacando em coisas, célula se tornando naquilo que não é para ser. Irmãos, célula é o lugar do aconchego, do abraço, da oração, do louvor e da fé. Onde nós cremos, Deus vai continuar transformando vidas. Precisamos de um reencontro, talvez alguns, com essa graça de Deus. Talvez você se sinta como Pedro, eu chamo o louvor aqui à frente. Talvez você nessa noite se sinta como Pedro, indigno. Talvez você se sinta a pessoa que falhou com Deus, ou que não percebeu a graça de Deus. Deus tem cercado você por muitos anos, mas você não responde. Eu quero dizer que eu também me sinto indigno, mas a graça nos diz: não tenha medo, hoje eu cheguei, de agora por diante eu mudo o curso da sua vida. Se você deixar, Ele fará isso. Se vocês ficarem em dúvida, qualquer canção sobre comunhão ou adoração a Deus, e eu contei essa história, essa é a terceira vez. Naquele ano, eu contei essa história, quero repetir para vocês, que tem muita gente que não ouviu. É a história de dois irmãos. Essa história me impactou, ela foi tirada da tradição folclórica dos judeus. Fala de dois irmãos. E eu quero dizer para vocês que essa história representa muito bem como deve ser a igreja. Dois irmãos, um casado e outro solteiro. E os dois se juntaram então para fazer uma sociedade, montar uma coisa junto, plantação. Eles decidiram então fazer essa sociedade, e um irmão era solteiro, o outro tinha muitos filhos. E naquele momento que eles estavam já começando a produção da colheita, um fez um celeiro, eles moravam em casas separadas, em lugares separados, um fez um celeiro no canto, o outro fez um celeiro em outro canto, e os dois começaram a produzir, a acumular, cada um colocando os seus fardos, sacos de cereais, e o mais novo, um dia de noite, disse assim, o solteiro disse assim: não é justo que a gente faça essa sociedade meio a meio. Eu sou sozinho, meu irmão tem muitos filhos, e eu sou só. Ele vai precisar mais do que eu, e eu não acho que deva ser assim. Ele decidiu então que toda noite, sem dizer ao irmão, ele pegaria um saco, botaria nas costas e levaria ao celeiro do seu irmão, sem o irmão saber. Aliás, a graça age sem precisar que o outro saiba que ela está agindo. Isso aconteceu e continuou acontecendo. Um dia o irmão mais velho disse: sabe, essa sociedade não está justa, porque eu tenho muitos filhos, e meu irmão é solteiro, é sozinho, não tem ninguém. Na velhice, os meus filhos vão me ajudar, e ele, quem vai ajudar? Eu já sei, toda noite eu vou pegar um saco de cereal, eu vou colocar nas costas, e eu vou levar para o celeiro do meu irmão. E assim eles começaram. Um levava e botava lá, e não via faltar, e o outro levava para o outro.
E diz que numa certa noite, os dois se encontraram no meio do caminho, cada um com um saco nas costas. Os dois com um saco nas costas. Eles lançaram o saco no chão e começaram a chorar e a se abraçar. E diz a história que ali, aquele lugar era um lugar santo, porque havia um amor verdadeiro. Quer santificar a sua casa? Ame. Quer santificar a igreja? Ame. O amor é a base do Evangelho. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar